Salve, salve família vascaína, sejam todos muito bem-vindos a mais um Mineiro Cast, podcast para a gente falar um pouco mais de forma aprofundada sobre os assuntos, sem ficar preocupado em fazer um vídeo curto, né? Então é para aquele vídeo para quem gosta de um conteúdo mais aprofundado. Bom, são dois temas, Vasco e Palmeiras, jogo da segunda rodada do Brasileirão, e o elenco montado pelo Paulo Brax, já que a janela de transferências se encerrou no dia de ontem. Então são os dois assuntos que a gente vai abordar aqui. Bom, vou começar falando do Paulo Brax. Bom, Paulo Brax tinha uma missão muito difícil, né? Paulo Brax tinha que reformular um elenco todo, porque o time titular nosso já era bem ruim, cheio de jogadores de qualidade duvidosa, né, para dizer o mínimo, e recheado de garotos. Pois bem, eu acho que nas saídas o Paulo Brax mandou bem, todo mundo que tinha que sair saiu, e quem não sair vai sair daqui a pouquinho, né? Por exemplo, o Zé Gabriel deve encontrar um clube para ele muito em breve, porque não está nos planos da comissão técnica atual. Então eu acho que ele fez o limpa necessário. Para trazer jogadores, veja bem, ele trouxe 15 reforços e não foi o bastante. Então, isso deixa claro que a missão era muito complicada, né? Você traz 15 reforços e ainda não é suficiente para o elenco, mostra que a reformulação era bem grande, né? Dois goleiros, zagueiros, dois laterais, enfim. Ele reformulou tudo com uma grana justa, uma grana alta, eu diria, né? O segundo time que mais investiu na janela, mas sem nenhuma loucura também, né? 110 milhões de reais aí não é nada louco demais. Pois bem, eu acho que ele montou o elenco de forma desequilibrada, ele trouxe mais jogadores defensivos do que ofensivos e deve deixar essa ofensividade para a segunda janela que abre em julho. Nessa primeira eu acho que ele foi bem demais nos goleiros, né? A gente tinha alguma desconfiança com o Léo Jardim, deu para ver que é questão de tempo, de paciência, o cara é bom. Tem o Ivan na reserva, que se precisar tá ali, né? Então mandou muito bem. Acho que ele foi bem demais nos laterais que chegaram para ser titulares. Puma e Piton caíram nas graças do torcedor. O Puma, uma boa partida atrás da outra. O Piton acho que ainda mais, está num nível ainda mais alto. A dupla de zaga, um zagueiro do lado esquerdo que agradou e muito, que é o Léo, né? Tá aí se candidatando a se tornar ídolo do Vasco, se vier alguma conquista. E do lado direito ainda tem que se provar, né? Manu Capasso e Robson Bambu. Robson vem de boa partida. O Capasso mostrou boas qualidades, apesar das entregadas, né? Que podem ter sido apenas coisas pontuais. Mas fato é que nenhum dos dois é uma unanimidade pura, né? Então ainda vão ter que se firmar. No meio, ele conseguiu manter o Andrei Santos, né? Não muito mérito dele, porque o Chelsea não conseguiu os tais pontos lá, então acabou emprestando para o Vasco. Mas lembrando, né, que o Palmeiras estava na jogada, acabou desistindo, então é importante ressaltar o Andrei. Ele trouxe o Jair, né, que para mim foi uma boa contratação, os torcedores do Atlético até hoje lamentam. E mais para frente ele trouxe Orechano e Pedro Raul, esses são os reforços de mais destaque, né? É claro que tem ali um lateral direito reserva que ele trouxe, né? O Paulo Henrique, mas esses jogadores que chegam apenas para compor o elenco não vão ter uma importância muito grande no elenco atual. Talvez dos reforços que ele trouxe, o Léo seja o que mais agrada o torcedor vascaíno hoje. E o que traz mais desconfiança ainda é o Pedro Raul, apesar dos gols. Os pênaltis perdidos, principalmente aquele decisivo contra o ABC, deixou uma imagem ruim do atacante, que vai ter que se virar, vai ter que se mostrar aí para reconquistar nessa confiança do torcedor, que era confiante. A hora que anunciou o Pedro Raul, estava todo mundo muito confiante, depois geral deu uma desacreditada. Eu continuo acreditando no Pedro Raul, acho que se ele tiver uma tranquilidade que precisa ter, né, a bola vai começar a entrar tranquilamente, naturalmente, melhor dizendo, e aí ele vai deslanchar. Então, cara, por tudo isso que eu disse, né, ponderando a missão difícil que ele tinha e tudo mais, eu acho que foi um bom trabalho do Paulo Brax até aqui. Não é excelente, não é maravilhoso, não é, né, mas também não é ruim. Eu acho que estamos ali num meio termo de um bom trabalho que está no caminho. Eu vou repetir.
Se no meio do ano, na janela de julho, o Paulo Brax trouxer reforços que cheguem para ser titulares, uns 2 ou 3, eu acho que esse time muda bastante de nível. Ele sobe bastante de nível, né? Se chegar o meio armador, um atacante pela esquerda, quem sabe o primeiro volante, né? Não que o Rodrigo tá mal, mas precisa chegar um titular, né? Eu acho que isso vai elevar bastante o nível da equipe. Então eu tô animado. Eu hoje projeto um Vasco no meio da tabela e se subir de produção um pouco a mais. E vai depender também desses reforços no meio do ano. Se forem reforços, né, só para compor elenco, eu continuo acreditando no meio da tabela. Se forem bons reforços, aí eu acho que dá pra gente sonhar com coisas mais altas. E eu quero a sua opinião. Deixa aí o que vocês acham do trabalho do Paulo Brax. Tá sendo bem feito, tá mal feito? Deixa aí a sua opinião. Só lembrando que o Paulo Brax volta da Europa junto com o Josh. Ele estava lá fazendo reuniões justamente para definir qual será o valor que ele poderá gastar na segunda janela em reforços, né? Vai ser assim no Vasco. Foi lá no começo do ano, discutiu o orçamento, veio e gastou. Agora foi de novo, discutiu o orçamento, vai vir e vai gastar no meio do ano. Para o ano que vem vai ser assim sucessivamente. Uma forma de se organizar, uma forma de impedir, né, que o cara faça um gasto excessivo, um gasto fora da curva, até porque esse dinheiro tem que ser muito bem planejado, né? Esses milhões que a 777 ainda tem para investir. Se for tudo no primeiro ano, por exemplo, e der errado, fudeu, né? E como é que a gente vai fazer ano que vem, nos próximos anos? Então tem que ser uma coisa gradativa, ir montando esse elenco, né? E transformando esse elenco no seu tempo, sem ter pressa, que eu acho que a gente vai estar no caminho e ainda vai fazer uma boa temporada. Mas claro, o melhor para nós está reservado em 2024, 2025 em diante. 2023 é o ano da reconstrução, o ano de arrumar a casa, o ano de, enfim, né, dar aquela desocupada no armário, limpa tudo, para depois ir colocando tudo de forma organizada. Então é isso. Vamos falar agora de Vasco e Palmeiras. Não se enganem, hein, meus amigos. Não se enganem. O Palmeiras continua sendo um timaço. Não pode não estar atravessando lá uma grande fase, né? Essa questão também de início de temporada, né? Agora que a temporada está engrenando mesmo, as competições começaram, então eu vejo com normalidade. É o atual campeão brasileiro, né? Tem jogadores de muita qualidade ali, jogadores que de seleção brasileira, alguns até injustiçados, né? O Dudu não ter ido para uma seleção eu acho um absurdo. Então é um timaço. E vai vir jogar no Rio de Janeiro com força máxima. Pela entrevista que o Abel Ferreira deu, não vai poupar. Ele pode estar blefando? Pode, né? Tá dando uma preocupada no Vasco, depois ele manda lá um time misto ou um time reserva. Mas, pelo que ele disse na entrevista, o Palmeiras vai de força total. Lembrando que na próxima quarta-feira, o Palmeiras joga a Copa do Brasil, né, contra o Tombense, e o primeiro jogo foi 4-2. Então pode ser que neste jogo o Abel lance um time reserva, um time modificado. Contra o Vasco deve ir com força máxima para o Rio de Janeiro. É um jogo importantíssimo para o Vasco, onde esse começo de tabela do Vasco é o mais complicado, depois, em tese, né? Sempre em tese. Depois vem os adversários mais tranquilos. Você pega essa sequência aí de Atlético, Palmeiras, Bahia e Fluminense de cara, esses 4 primeiros jogos, é uma tabela muito ingrata, né? Então, quanto mais pontos a gente conseguir somar, melhor. O próximo jogo contra o Bahia talvez seja um jogo que a gente sonhe, a gente acredite mais na vitória. E até por isso essa vitória contra o Palmeiras é uma coisa assim, importantíssima. Porque não está muito nos planos, né? Quando você pega um Palmeiras, mesmo jogando em casa, eu acho que eles ainda têm um leve favoritismo. Eu fecharia um empate, os 2 jogos, por exemplo. Empata no Rio e empata em São Paulo. Fechou, Palmeiras? Fechou. Até porque a gente pode perder os 2 jogos tranquilamente. O time deles é muito bom, tá? Agora, o Vasco vive um novo momento. O Vasco vem de uma vitória maiúscula, uma vitória muito grande contra o Atlético Mineiro fora de casa, onde o time nos primeiros 15, 20 minutos amassou o Atlético, né? Não deixou o Atlético jogar, pressionou. Poderia até ter feito mais gols naquele comecinho.
Depois, com os 2-0 no placar, acabou dando uma recuada, que é um pouco natural, um pouco também de começo de trabalho, o time ainda não está tão confiante, mas se defendeu bem. Futebol também é se defender. Tem gente que fala, e não jogou mais. Pô, se defender também é jogar, tá? Eu concordo que a gente não pode ficar lá atrás recuado, só tomando pancada, mas vai ter jogo que a gente vai sofrer sim, pressão e tudo mais, e a gente tem que saber lidar com essa pressão. Então, eu achei um ótimo jogo do Vasco que nos credencia a acreditar nessa vitória também contra o Palmeiras. Olhei agora, estava ainda aí 55 mil, mais de 55 mil ingressos vendidos, já deve ter mudado esse número muito provavelmente. Teremos casa cheia, apoio incondicional e vamos que vamos. Se não fosse o fator casa e o fator torcida, eu daria esse jogo com muita facilidade o favoritismo para o Palmeiras. Mas como a gente joga em casa, com o apoio do torcedor, eu acho que esse jogo está um pouco mais equilibrado. A gente tem que ver como o Vasco vai se sair novamente contra uma equipe de um alto poderio ofensivo, só que agora de forma diferente. Se no primeiro jogo contra o Atlético a gente jogou mais, tirando aquele comecinho, né, que a gente foi pra cima, mas depois a gente jogou fechado e explorando saída de bola, contra-ataque, eu acho que contra o Palmeiras pode ser diferente. O Palmeiras do Abel gosta de dar a bola pro adversário e fazer essa roubada em velocidade para sair em transição. Então, é um jogo que a gente vai ter que ver como que o Vasco vai se comportar, né? Vai conseguir propor jogo contra uma equipe contra o Palmeiras? Vai se arriscar a propor jogo, a ir todo mundo para frente contra uma equipe que tem um contra-ataque forte igual o Palmeiras, né? Eu tenho certeza que o Barbieri tá olhando para esse jogo de forma única. Ele gosta de estudar cada adversário, então espero que ele esteja com isso em mente. Não dá para cair também na empolgação do torcedor, se manda lá todo mundo para frente de qualquer jeito, que o Palmeiras acaba matando esse jogo. É até rápido, até cedo. Então vamos estudar essa partida, começa, né, vendo como que o Palmeiras vai jogar, aos poucos a gente vai se soltando. É complicado porque o torcedor do Vasco quer o time para frente, é natural, né? A gente quer ver o time atacando, mas cabe ao técnico, aos jogadores saber ter sabedoria, né? Ter sabedoria para jogar cada partida. E essa partida é uma que você não pode sair afobado, não pode querer atacar de qualquer jeito. Vai ter os momentos para pressionar, para atacar em bloco, mas tudo com um balanço defensivo muito bem estudado, senão pode dar muito ruim. Esse Palmeiras tem um jogador novo que é bem perigoso pelo lado esquerdo, vai cair ele em cima do Pumita, que é o Arthur, o atacante que veio comprar do Red Bull Bragantino. Eu tenho visto os jogos, ele ainda não encaixou um grande jogo, mas ele tá muito afim, tá muito motivado para mostrar serviço. Então é um jogador que a gente tem que tomar cuidado. O Rafael Veiga ali no meio-campo do Palmeiras também é bem chato. Fora os atacantes ali, o Rony é um atacante muito que não desiste de nenhuma bola. O Dudu é um cara muito habilidoso, um cara que cria as principais jogadas, chega para finalizar, vai na linha de fundo, joga pelo meio. Então esse Palmeiras tem um leque de possibilidades ofensivas que a gente vai ter que tomar muito cuidado. E eles defensivamente são muito sólidos, né, cara? Tem um bom goleiro, o Everton, tem um zagueiro ali que, pô, tá jogando muita bola, que é o Gustavo lá, Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes ainda tem uma presença muito boa na bola aérea ofensiva. A gente vai ter que tomar cuidado nos escanteios do Palmeiras, nas faltas laterais do Palmeiras, porque ele é muito bom no jogo aéreo. E é isso, cara, é um time muito equilibrado, um time muito bem treinado, muito organizado pelo Abel Ferreira, que eu acho que é o maior desafio do que jogamos contra o Galo. O Galo tá ainda mais desorganizado, né? O Kudê ainda não achou a melhor maneira do time jogar, e o Abel não, né? O Abel já tem esse elenco aí todo na mão, o Palmeiras já tem um jeito muito claro de jogar, então temos que tomar bastante cuidado. Cara, e assim, pô, jogar no Maracanã contra o Palmeiras me traz a recordação do título brasileiro de 97, né, que foram 2 empates ali, aquele jogo, aquela época me marcou muito, a época que eu tinha ali por volta dos meus 17, 18 anos, então é a época que eu respirava futebol mais do que eu respiro hoje, eu era fissurado em futebol mesmo.
Hoje ainda sou, mas hoje eu ainda trabalho, né? Até justifica eu ser tão ligado ao futebol. Mas na época eu era puramente torcedor. Então esse jogo me traz grandes recordações, boas recordações. Não preciso de falar, né, da Mercosul do ano 2000, onde o Vasco sai perdendo por 3-0, tem um homem a menos e consegue virar para 4-3. Uma final histórica que eu assisti ao vivo e nunca mais vou esquecer. Não em loco, né? Não tava em loco, assisti ao vivo, digo na TV mesmo, em casa. E essa aqui, vascaíno nenhum, esquece. Além do mais, as torcidas têm uma boa relação, né? Dificilmente vão ter algum problema extra-campo. Então, assim, tudo apontando para um grande jogo, uma tarde gostosa. E lembrando a vocês que a gente vai estar aqui. Lembrando a vocês que a gente vai estar aqui ao vivo no canal para fazer a transmissão. Vamos tentar colocar um repórter no pré-jogo, tá? Fazendo ali, mostrando os torcedores, mostrando como é o aquecimento da torcida para entrar no estádio. E, claro, depois fazer a narração com comentários acompanhando cada minuto do jogo com você. Terminando a partida, tem a nossa live pós-jogo, né, onde a gente faz aquela resenha, analisa o jogo e dá as notas individuais para as atuações dos jogadores e do técnico Barbieri. Espero, claro, que com vitória. Então, 6 da tarde, terminou o jogo, cola aqui comigo que a gente tem uma live, fechou? Então é isso, meus caros. Vamos terminar com palpite? Eu vou palpitar aqui, cara, um jogo difícil, tá? Eu vou de novo no 2-1 Vasco. Eu acho que o Vasco tem para abrir 2-0 e sofreu o 2-1 de novo, tem um sufocozinho ali no final. 2-1 Vasco. Eu quero muito ver um gol do Pedro Raul, né, para ele desencantar, para ele ter confiança para jogar. E quem sabe um gol talvez do Jair, né? Um gol do Jair ali, acho que seria bacana também, um cara que a gente vai precisar muito na temporada e ele com confiança é ainda melhor. Deixa o seu palpite aí nos comentários e tamo junto. Ó, vou deixar um card passando no cantinho da tela, quem quiser clicar e conferir a nossa última edição com informações, é só clicar e se divertir aí, beleza? Quem é Vasco, deixa o like, quem é muito Vasco, se inscreve no canal. A gente se vê para o próximo Mineiro Cast e, claro, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais informações do gigantesco da colina, o Vascão da Gama. Valeu, família, tamo junto.